Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estejam curtindo nossas aulas, participando. Eu estou muito contente de estar com vocês no sétimo ano. Curto bastante as nossas aulas e também o nosso chat, a interação tem sido muito legal. Continuem participando. Hoje nós já estamos na nossa oitava aula. Essa sequência de aula, ela se deu desde o início do trimestre, ali no pós-nivelamento. Estamos na semana 9, olha só. E aí, então a vida já está bem avançada, né, turma? Então aprendam bastante, se liguem nas aulas, porque nós precisamos aprender, tá? Bastante. E eu quero contribuir com vocês. Na aula de hoje, aula 8. Deixa eu voltando aqui, exato. Aula 8 e a aula 9 serão de correção de exercícios. Então vamos nessas sem delongas, lembrando que a cada aula de correção de exercício, nós faremos basicamente uma revisão da sequência didática 1 e 2. Logo, quando surgir a questão da nossa AP, vocês já estarão em plenas condições de realizá-la, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta aí dentre os vários reinos bárbaros que se formaram na Europa após a queda do Império Romano do Ocidente, um teve grande destaque em virtude de um personagem, né? Do personagem chamado Clovis e Carlos Magno. O grupo germano organizador de tal reino foi. E aí, você sabe a resposta? Comenta agora lá no chat, corre lá. Quem foi, né? De que grupo dos germanos, os caras que moravam no norte, os chamados bárbaros? Quais desses grupos tornou aí, se transformou num reino muito importante para o Ocidente? Saxãos, godos, ostrogodos, francos ou vândalos? Quem acertou? Vamos verificar agora. Muito bem, letra D. Quem disse os francos? Acertou em cheio. Então, os francos foi, entre os povos germânicos, o que mais se destacou, o grupo que mais se destacou. Lembrando que os francos, deles saíram a dinastia Carolíngia e Merovingia, e esses caras fundaram o que é hoje a França. Questão 2. Dentre os reinos bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o reino franco foi mais importante por quê? Letra A. Foi mais importante porque os francos se converteram ao cristianismo, defenderam o Ocidente contra o avanço dos muçulmanos? Sei não. Promoveu o desenvolvimento da atividade do comércio entre o Ocidente e o Oriente através das cruzadas? Não sei. Nesse período, a sociedade feudal atingiu sua conformação clássica e o apogeu econômico e cultural no século 8, 9, sei não. Houve uma centralização do poder e viveu-se um período de paz externas, né? Ixi, estão, não sei, mas isso parece século XIX já, né? Os reis francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental, que serviria de inspiração ao renascimento cultural no século XIV? Qual a resposta? Muito bem, se você disse os francos, porque se converteram ao cristianismo. Lembra de Clovis, neto de Meroveu, que se converteu, se casa com Clotilde, eles conseguem consolidar aí um reino. Depois disso tem Pepino Breve, Carlos Magno e etc. Muito bem. Então, quem respondeu lá no chat os francos deu de goleada, muito bem. Vamos ver quem já está acumulando pontos. Anota lá no chat quem mais tem acertado as respostas. Avalie cada uma das afirmações a seguir e aponte se são falsas ou verdadeiras, tá? Letra A. Clovis
Já tem a respostinha, né? Mas vamos lá ver se você conseguiria dizer, eu encontrar se era verdadeiro ou falso ou por quê, né? Clóvis ampliou seu poder por meio da guerra e do casamento, uma vez que uma princesa cristã de nome Clotilde... Ai, ficou ruim, né? Clóvis ampliou seu poder por meio da guerra e do casamento com uma princesa cristã de nome Clotilde. Isso, muito bem. Se você achou que ela é verdadeira, é porque não tive condição de colocar só o Vzinho depois, né? Eu não pensei nisso. Bom, vamos lá. Letra B. Pepino, o breve, lembrando que o cara era pequenino, doou terras para a igreja, territórios conquistados dos lombardos e situados na atual Itália. Dessa doação originou-se o patrimônio de São Pedro verdadeiro, e esse patrimônio não foi tocado quando da criação, quando da divisão dos territórios ocidentais pelo Tratado de Verdun. Dividiu-se todos os territórios, mas não mexeram nos territórios pontifícios, no patrimônio de Pedro. Lembrem-se disso, na hora da prova não escorreguem. O Tratado de Verdun não interferiu na divisão dos territórios a partir da doação destes para a Cátedra de Pedro. Ok? Põe isso em observação. O Tratado de Verdun não interferiu. Mexeu em todo o território europeu, mas não no que já era da Igreja Católica. Letra C. A coroação de Carlos Magno contribuiu para afastar o Império Carolíngio da Igreja? Não, muito pelo contrário. Consolidou essa relação entre Igreja Católica e Império Carolíngio. É importante lembrar que nesse momento, com Carlos Magno, já não era o rei Carlos Magno, era um império. Então, tanto o Ocidente quanto o Oriente possuíam agora imperadores, de modo que estavam equilibrados politicamente no que diz respeito à representação política, né? Ambos os continentes tinham aí imperadores. Continentes não, tanto a divisão global, né? Tanto o Ocidente quanto o Oriente, nós tínhamos imperadores. Onde que eu estou? Letra D, tá? É que eu estou lendo na tela maior, tá, gente? Com o objetivo de melhorar o controle sobre o seu vasto império, Carlos Magno entregou sua administração aos condes, duques e marqueses. Sim, eu até comentei isso na aula 7. Carlos Magno tinha um território muito vasto porque ele foi anexando. Lembram-se do Comitatus? Reinos ali próximos ao reino franco, que também tinha sido apropriado por outros grupos germanos. Esses caras, quando Carlos Magno começa então a se apropriar desses territórios, eles aceitaram Carlos Magno como rei. Por quê? Como germanos, esses caras tinham uma relação de fidelidade para com o chefe. Nascida essa relação no Comitatus, não se esqueçam disso. Por isso que Carlos Magno não teve muito problema, não houve muitas guerras ali por território entre Carlos Magno e os demais grupos germanos. Ele vai entrar em conflito apenas com os lombardos, que também era germano. E os lombardos não aceitaram facilmente aí esse domínio de Carlos Magno e essa proclamação dele como imperador do Ocidente. Os demais grupos aceitaram tranquilamente. E aí sim, esses grupos que antes eram chefes de clãs de territórios dominados por outros reinos germanos, tornaram-se, em vez de se tornar rei desses territórios, tornaram-se nobres, condes, duques, marqueses, etc. Se ligou? Muito facinho, né, galera? Muito fácil. História é uma delícia. É igual açaí com banana, né? Creme de leite. Leite condensado, né? Muito bom. História é tipo isso. E se você não gosta de açaí, vai dizer o quê? Nossa, professora, Coca-Cola gelada então com limão? Uma delícia, né? Vamos lá. Vamos avançar então. Letra E. Embora fosse um incentivador das artes, Carlos Magno baixou um decreto proibindo o ensino das letras e da filosofia no seu reino? Não, ao contrário, ele estimulou a criação de escolas. Escolas públicas? Não, escola em mosteiros.
Letra F. A principal unidade produtora no sistema feudal era o feudo? Sim! A principal unidade produtora. Lembrando que na aula 8 dissemos que essas terras pertenciam aos nobres e ninguém tinha terra a não ser nobres e a igreja católica. Se o indivíduo fosse nobre ou fosse da igreja, ok. Se ele não fosse, professora, mas ele vai ganhar uma terra porque ele se tornou um cavalheiro. Qual o nome da cerimônia através da qual ele ganharia esse pedaço de terra? Homenagem. Muito bem. Letra G. Era um sistema que predominava a produção de bens destinada ao uso interno, ou seja, a subsistência. O que era produzido era consumido pelo próprio feudo. Muito bem, na Idade Média, o sistema de produção era de subsistência. Ou seja, o indivíduo produzia para consumo e não para comercialização. Letra H. A economia feudal era essencialmente aberta, permitindo um grande número de intercâmbios comerciais. Não, turma, isso é mercantilismo. Na Idade Média, a economia, o sistema não era aberto. Cada senhor feudal cunhava a própria moeda, estabelecia o valor das coisas, etc. Nada de concorrência. Isso vai acontecer 2 séculos depois, ali com o surgimento do mercantilismo comercial, abertura de rotas comerciais, navegações, mas isso é conversa para uma outra roda. Uma outra roda de conversa e uma outra aula. H, aliás, J, não, estou na letra I, desculpa, letra I. Não, é H mesmo, desculpa. A economia feudal é essencialmente aberta, já lemos. E o poder político estava centralizado nas mãos do rei? Não, eu disse na aula 8, na aula 7. O poder político na Idade Média não estava centralizado na mão do rei. Isso vai acontecer na Idade Moderna, já no final do absolutismo, aliás, no absolutismo, quando a Idade Média ela vai desaparecer como um tempo, como uma divisão da história. Então, a Idade Moderna é predominantemente marcada pelos reis absolutistas. O cara, ele é o cara, tipo o poderoso chefão. Vamos lá, então. J, cada pessoa ocupava uma posição social rigidamente estabelecida? Sim. Se você nasce servo, morrerá servo. Se você nasce escravo, morrerá escravo. Se você nasce nobre, mesmo que não tenha la plata, que não tenhas el money, você morrerá nobre. Professora, mas eu me tornei padre. Sim, mas lembrem-se que os sacerdotes eram originalmente nobres, especialmente se eles fossem ali bispo, arcebispo, cardeal, etc. Porque clérigos de posto menor, chamado de baixo clero, podiam ser também filhos de servos. Se liga nessa. Por fim, e aí essa sociedade é chamada de sociedade estamental. Professor, o que é isso? Aquela sociedade que está distribuída dentro de uma pirâmide que a professora já mostrou, uma pirâmide bem colorida. Então, a Idade Média é marcada por essa sociedade que está presa, rígida, mumificada, estratificada nessa pirâmide. E não havia possibilidade de mudança social. No mundo moderno, se você nasce pobre, mas se você tem dinheiro, estuda, evolui ou ganha na Mega Sena, que é muito difícil isso, porém estude bastante, você se torna rico. Então você muda de classe social a partir do money, de possuir bem, da quantidade de bens que você possui ou da quantidade de zeros que sua conta bancária tem, tá? Zeros positivos, tá? Mas na Idade Média não era assim, não. Mesmo que o cara não tenha títulos, mesmo que o cara tenha dinheiro, mas se ele não tem título, ele não vai ter privilégios. Porque era uma sociedade com base nos privilégios também. Avancemos então. 5. Assinale as afirmações que dizem respeito ao feudalismo. A. Relações baseadas na dependência e na fidelidade? Sei não. Poder político fortemente centralizado nas mãos do rei? Predomínio do cristianismo? Eu acho que era do islamismo. Sociedade igualitária? Isso é muito
filantropo, né? Comércio intenso feito com auxílio de moedas. Produção econômica voltada para a subsistência. Responde no grupo. Qual é a letra? A, B, C, D, E ou F? Quem respondeu, turma, vai lá, confere, corre lá. Vamos ver? Parararã. Ai. Muito bem. Letra A, letra C e letra F. Letra A, relações baseadas na dependência e na fidelidade. Nossa aula sobre isso foi uma delícia. Muito boa a aula. Se ficou com dúvida, corre lá no YouTube ou no Ava, clica no link e assiste a aula novamente. Predomínio do cristianismo. Muito bem, não havia espaço na Europa para outras religiões. Professor, havia outras práticas religiosas? Sim. Mas observe que a palavra é predomínio. Isso, muito bem. Ou seja, predominantemente quem estava presente era a Igreja Católica. Isso vai mudar com a reforma protestante. Mas de todo modo ainda é cristianismo. Bom, letra F, produção econômica voltada para a subsistência. Características do feudalismo. Sacou? Avancemos. Questão 6. O esvaziamento das cidades na Europa Ocidental durante a Alta Idade Média do século V e X estava relacionado com o processo de o esvaziamento das cidades. Ele já quer saber outro aspecto. A pergunta já quer saber o que aconteceu que levou ao esvaziamento dessas cidades. Letra A. Fragmentação do Império Romano. B. Fortalecimento do Império Bizantino. C. Fim das guerras púnicas. D. Do estabelecimento da Igreja Católica. E E. Da peste negra do século XIV. Da fragmentação do Império Romano. Veja só, vamos entender isso. Ele quer saber o que ocorreu, o que levou ao esvaziamento das cidades na Europa durante a Alta Idade Média. O que é a Alta Idade Média? É o período que ela se consolida. A Idade Média, ela teve quase 1000 anos. Esses 1000 anos, ela se dividiu em uma das minhas aulas. Eu mostrei uma tabelinha magnífica para vocês não esquecerem sobre a linha do tempo na Idade Média, nessa divisão histórica. Então, essa Idade Média ela se dividiu em Alta Idade Média, ou Idade Média Alta, Idade Média Central, que marca o século X, e Idade Média Baixa, quando esse período da história começa a desaparecer e aí já vai dar marcas, começam a surgir marcas da Idade Moderna. Então, essa Alta Idade Média, ou Idade Média Alta, não tem problema na hora da prova, tá, turma? Ela é característica desses 5 primeiros séculos iniciais. E nesses 5 primeiros séculos iniciais, sim, houve uma fragmentação do Império Romano e por conta dessa fragmentação do Império, as cidades se esvaziaram, lembra de Roma? Por conta do processo de migração. E esse esvaziamento se deu e a sociedade feudal ela permaneceu agrária até por volta do século XI e XII, quando os burgos tornaram-se grandes e aí as cruzadas favoreceu troca de mercadoria e fortalecimento das cidades. Então, vai haver um processo contrário, quando as pessoas saem do campo e vêm para as cidades, que vai sofrer aí um processo de migração. Ok? Vamos avançar, sem dúvidas, tranquilinha nossa aula. Então, foi da fragmentação do Império Romano. Questão 7. Sobre a desagregação do Império de Carlos Magno, pode-se dizer: A. Com a morte de Carlos Magno, seus filhos, Luís o Piedoso, seria seu filho, tá? Teve dificuldades para impor sua autoridade? B. Com a morte de Luís o Piedoso, seus filhos disputaram o trono entre si pelas armas? Começa a treta da família, né? É muita treta essa história, gente. Pelo Tratado de Verdun, o Império Carolíngio foi dividido em 3 partes, ocidental, oriental e central.
Com a divisão do Império Carolíngio, ocorreu um fortalecimento do poder central e um enfraquecimento do poder dos nobres? Vamos ver a resposta? Muito bem, a pergunta é os efeitos da desagregação do Império de Carlos Magno. Qual o efeito central? Com a divisão do Império, ocorreu um fortalecimento do poder do rei, né? Do poder central, e um enfraquecimento. Ocorreu um fortalecimento do poder do rei e um enfraquecimento do poder dos nobres. Tá? Avancemos então. 8. A divisão do Império Romano em 2. Império do Oriente e Império do Ocidente repercutiu em questões religiosas do cristianismo, nas quais podemos citar o cisma do Oriente no ano de 1054, que resultou. A pergunta é longa, mas ela quer dizer o seguinte: daquela discussão entre divisão do Império entre Ocidental e Oriental, que consequência ela gerou? Letra A. Reforma protestante? Sei não, responde no chat. 2. Criação da Igreja Ortodoxa? Cruzadas? Tô de olho, hein? Responde no chat. 3. Criação do Tribunal do Santo Ofício? Vão caçar as bruxas? Ou contra-reforma? Coloca no chat a resposta agora. Corre, corre, corre. A, B, C, O, D ou E. Qual o resultado concreto do rompimento em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente? Vamos à resposta? Quem conseguiu? Deixa eu conferir no chat. Vamos lá? Muito bem! Desse resultado de divisão vai nascer a Igreja Ortodoxa. Porque lá na frente, embora os impérios tenham se dividido no século V, mas lá na frente, 5 séculos depois, vai haver o rompimento entre o que é cristianismo romano com catolicismo romano com catolicismo ortodoxo. Os católicos do Ocidente, os cristãos do Ocidente serão conhecidos como católicos romanos, e os do Oriente como ortodoxos. Existem livros que vão chamá-los de católicos ortodoxos e não estão errados. E aí eu trouxe 2 imagens que são símbolos dessa religião. A Igreja de Santa Sofia, que ela é patrimônio mundial da humanidade. Lembrando que essa catedral, ela foi por muitos anos centro do poder político ali e também uma sede ecumênica. E nós aprendemos também que em 2019 o presidente da Turquia, porque essa catedral de Santa Sofia foi construída na capital, né, Istambul, que no caso seria a antiga Constantinopla, e hoje, por acordos entre o presidente da Turquia e o representante do islamismo, hoje essa catedral, antiga catedral, virou uma mesquita muçulmana. Ela continua como patrimônio mundial da humanidade? Sim, mas agora como mesquita, ela tem ali dentro os seus ritos próprios, tem os ritos próprios do islamismo sendo celebrados. Ela passou a ser mesquita, o que dificulta aí o acesso de turistas à visitação desse templo, porque ela agora não é apenas um museu, né? Não é apenas um bem mundial, mas ela é uma instituição agora, o que é de todos um prejuízo. Muitas instituições foram contra, instituições do planeta inteiro se manifestaram contra esse posicionamento do presidente turco. Se liga, tá vendo? Então, quando você for na Turquia e queira visitar a famosa Catedral de Santa Sofia, traz uma foto para a professora, tá? Manda uma foto para a professora Silvana. Da próxima vez eu não vou tirar fotos na internet, mas vou usar de vocês. Avancemos então. Então, lembrando, essa separação, ela acontece 5 séculos depois. Mas, sim,
ocorreu. E uma dica interessante, uma curiosidade, vocês sabiam que por muitos séculos a Igreja Católica do Oriente, a Igreja Católica do Ocidente, né? Porque no Oriente são os ortodoxos e aqui os católicos romanos, eles não conversavam. Aí quando houve a morte do Papa João Paulo II, o patriarca da Igreja Ortodoxa foi ao velório. E o mundo inteiro viu isso com muito bons olhos, né? Essa relação mais próxima entre essas duas igrejas que ficaram de relações rompidas por muitos séculos. Existe sim ainda uma dificuldade de comunicação entre essas duas religiões, mas não impede aí de que essas conversas possam acontecer. Essa dificuldade já esteve muito mais presente, hoje ela é bem mais suave, tá? Esses dois senhores que estão aqui na imagem, na lateral do computador, eles são chamados de patriarcas, ou seja, são os indivíduos mais importantes ali dentro da Igreja Ortodoxa. O patriarca, no mundo antigo, era escolhido pelo rei, né, pelo imperador do Império Bizantino. E ele assume essa função quase que papal. 9. No ano de 800, Carlos Magno foi coroado imperador na condição simbólica de sucessor dos Augustos. Quem se lembra da nossa aula sobre Roma sabe que Roma criou dois títulos, Augustos e Césares. E ele foi o último dos Augustos, mas é simbólico, tá? Isso porque ele não era romano. Esse ato representativo da reconstituição de um sistema imperial do Ocidente consolidava a aliança tradicional entre os reinos do e a espaço, vínculo fortalecido pelo combate a espaço naquela região. Quais palavras cabem nestas lacunas? Letra A. Francos, seita cristã albigense e bizantina. B. Lombardos, igreja cristã ortodoxa e islâmica. Letra C. Francos, igreja cristã romana e islâmica. Lombardos, seita cristã e bizantina. Francos, igreja cristã romana e bizantina. Qual é a resposta? Quem, veja só, consolidava a aliança tradicional entre os reinos dos, palavra, e a palavra, vínculo fortalecido pelo combate à expansão, palavrinha. Vamos ver a resposta? Muito bem! Quem acertou francos, igreja cristã romana e islâmica, goleou. Eu quero saber quem fez 10 pontos. Veja só, então olha só. Lê comigo. Consolidava a aliança tradicional entre o reino dos francos e a Igreja Católica. E esse vínculo foi fortalecido porque houve um combate à expansão islâmica na região do continente. Muito bem, turminha. Quero saber quem tá ganhando. Quero ver vocês gabaritarem nossas APs, porque conteúdo de qualidade você só encontra aqui nas nossas aulinhas. E vamos lá então, eu acho que é a última perguntinha, tá? Dessa nossa correção / revisão de conteúdo. Estamos na semana 9, se liga. Ando sonhando aí com umas datas de prova já. Vamos lá. Questão 10. Luís o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o Império unido. Com sua morte, começou uma crise política caracterizada, de um lado, pelas invasões normandas e do outro. Em palavras simples, a pergunta quer dizer o seguinte: qual a razão da crise que se deu após a morte de Luís o Piedoso? Então, logo que Luís o Piedoso morreu, que crises assim assolaram os territórios? Letra A, divisão do Império através do Tratado de Lyon. Divisão do Império em 3 reinos através do Tratado de Verdun.
manutenção da unidade do Império através do Tratado de Chertal, pela disputa entre os seus sucessores que acabaram mantendo a unidade do Império através do Tratado de Verdun, ou pela divisão do Império pelo Tratado de Versalhes. Acho que foi longe, né? Tem uma letra aí que foi bem longe historicamente. Letra B, muito bem. O problema se deu, essa crise política foi caracterizada pela invasão da Normandia e pela divisão do Império em reinos, chamados aí, consolidados pelo Tratado de Verdun. Ok, turminha, lembrando que o território que pertence ao patrimônio de Pedro não foi tocado. Ninguém mexeu nesse território. E aí chegamos ao final da nossa aulinha de número 8. Um beijo no coração de vocês. Ficando dúvidas, consultem aí as nossas videoaulas e voltem lá no nosso fórum. Lembrando que cada sequência didática tem um fórum específico. Entre no fórum, faça sua pergunta, porque a professora consulta o fórum sempre, todos os dias eu tô lá no fórum consultando se tem alguma dúvida pertinente, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz, protejam-se, mantenham-se sempre em casa no máximo possível e não esqueçam de usar máscara, álcool em gel, porque estamos ainda em meio a essa trágica pandemia. Um beijo no coração, fiquem em paz e até logo, tchau!